Aleluias. Eu quero glorificar Deus pela sua vida nessa noite. Você que separou esse momento para estar na presença de Deus, você que separou esse momento para estar na casa do Senhor, eu tenho certeza que Deus, Ele tem grandes coisas para nós nessa noite. Amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele tem grandes coisas para a nossa vida nessa noite, porque nós estamos num processo de transformação. Aleluias. E hoje é a última mensagem sobre transformação, porque esse mês Deus está falando com a gente. Deus, Ele está nos transformando. Cada pessoa que tem aqui pregado, as duas primeiras mensagens que eu trouxe sobre transformação foram tremendas da parte de Deus. O pastor Paulo foi tremendamente usado pelo Senhor para nos trazer uma mensagem sobre transformação. O pastor César Nunes, no domingo passado, foi tremendamente usado para nos trazer uma mensagem sobre transformação. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero ler dois textos das Sagradas Escrituras com você, para nós avançarmos nessa série Transformação. Quero ler com você no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Isso aqui sempre acontece, gente, ele diminui, né? Marcos capítulo 5 e versículo 25. Marcos capítulo 5 e versículo 25 até o versículo 34. Amém? Oh Jesus, me ajuda aqui nesse tablet aqui. Aí, fechou. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Que texto lindo, gente. Que momento lindo dessa mulher junto com Jesus. Mas eu quero ler um outro texto com você também. Evangelho de Mateus, capítulo 19, e versículo do 16 até o 23. Aqui nos conta a história de um jovem rico, um jovem que tinha muito dinheiro. Diz assim a palavra do Senhor: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diga comigo: venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se
triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhe a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Amém? Fecha teus olhos. Pai, a tua palavra está aí diante de nós. Eu peço que teu Espírito Santo, ele tenha total liberdade nessa hora, de falar aos nossos corações, aquilo que vem diretamente do teu coração. E que o teu Espírito, Senhor, ele possa agir tremendamente em nossa vida, nos transformando por completo, Senhor, fazendo-nos crescer na fé ainda mais, fazendo-nos te conhecer ainda mais, e mudando em nós aquilo que necessita ser mudado. Abrimos nosso coração e a nossa mente para recebermos a ministração da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esses dois textos que nós citamos, ele é bem conhecido de todos nós. Tanto o da mulher do fluxo de sangue, que sofria muito tempo de uma hemorragia constante. Não era algo normal, era uma enfermidade, porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha, e ela não conseguia ficar curada desse problema. Como também o jovem, o moço, que era rico, e ele conhecia as escrituras, ele conhecia tudo, e ele tem o desejo então de entrar aos céus. E ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer. Jesus dá a ele todos os indicativos do que precisa fazer. Dentro desses dois textos que foram citados agora, que nós lemos agora, eu quero me aprofundar neles e extrair deles princípios para a nossa vida, extrair deles lições importantes para cada um de nós sermos transformados. E nós vamos identificar que através da vida dessas duas pessoas, tanto dessa mulher quanto desse jovem, nós podemos passar por um processo de transformação na nossa vida. E esse processo de transformação, ele pode ser um processo que pode durar muito tempo, ele pode ser um processo doloroso, ou ele pode ser um processo instantâneo, como nós já pregamos na primeira noite aqui. Instantaneamente a gente pode mudar, e instantaneamente a gente ser transformado pelo Senhor. Mas às vezes existem processos que eles são demorados. Por quê? Porque nós demoramos a entender aquilo que Deus deseja fazer da nossa vida. O Senhor fala conosco, o Senhor traz os direcionamentos que nós precisamos, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, mas o nosso coração muitas vezes, ele está duro, ele está fechado, ele está cerrado para o Senhor, e nós não conseguimos então entender e ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco. Então às vezes esse processo ele é muito demorado, mas também eu não quero aquele processo da misericórdia. O processo da misericórdia é o processo do ladrão da cruz. Pela misericórdia foi salvo. Nos 45 do segundo tempo, num apito final, ele conseguiu a salvação. Eu não quero depender do apito final, amém? Alguém aqui quer depender do apito final? Vá que o juiz invente encerrar o jogo antes. Você fica na mão, irmão. Então a melhor coisa é nós sermos transformados pelo Senhor, através da palavra dEle, dia após dia, porque essa palavra, ela transforma a nossa vida, ela nos limpa, ela corta juntas, ela corta medulas, ela consegue entrar em lugares do nosso coração que ninguém conseguiu entrar ainda. Essa é a palavra de Deus sobre a nossa vida, amém? Quero abrir um parênteses aqui, eu já ia esquecer do irmão Leandro. Como é que está, irmão Leandro? Irmão Leandro está bem, irmãos, graças a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. Irmão Leandro, na madrugada de domingo passado, teve um infarto, né? Levei ele para o hospital, e já está aqui, gente, né? Feliz da vida, bênção pura, né? Se cuidando, fazendo todos os tratamentos necessários, né? E essa igreja está aí, essa igreja orou por você, Leandro, essa igreja te ama, e graças a Deus que você está bem em nome de Jesus, né? Voltando aqui para a palavra. Então esses textos, eles citam algo interessante para nós. Essa mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, ela tinha fé para tocar no manto de Jesus, e a fé que ela tinha de tocar no manto de Jesus, ela acreditava que ela seria curada se ela fizesse isso. Então ela tinha fé para tocar no manto de Jesus.
Ela disse no texto que nós lemos: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela nunca tinha experimentado isso, ela nunca tinha escutado isso, de alguém tocar no manto e ser curado. Mas ela tinha uma fé, e a fé dela dizia para ela: se você tocar no manto, basta tocar no manto, você vai ser curada. E isso realmente aconteceu com ela. Ela toca no manto de Jesus, e ela é então curada. O texto que nós lemos diz que ela sentiu no seu corpo que ela foi curada. Ela sentiu no seu próprio corpo que o fluxo parou e que algo aconteceu nela, e ela foi curada naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Mas a primeira atitude dela, quando ela é curada, não foi de glorificar a Deus. A primeira atitude dela, quando ela é curada, não foi de levantar as suas mãos e aplaudir ao Senhor. A primeira atitude dela, quando ela foi curada, não foi de se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu fui curada. Não. A primeira atitude dela foi se misturar no meio da multidão. Por que isso aconteceu, pastor? Porque essa mulher, ela era considerada impura. Ela não podia tocar num rabino. Ela não podia tocar num homem por causa do seu estado. Por ter aquele fluxo de sangue intenso, ela não podia estar no meio das pessoas. A lei não permitia isso. Ela estar no meio daquela multidão, tocando em uma pessoa. Você sabe como é que é uma multidão, né? Aquele monte de gente se apertando daqui para lá, e entrando aqui, entrando lá, e ela não podia estar nesse ambiente. Então ela não podia tocar em pessoas. Pessoas não podiam tocar nela. Ela tinha que estar separada das pessoas, em um lugar fechado, em um lugar na sua casa, trancada lá naquele cantinho, fazendo o seu tratamento, sem ter essa comunhão com as pessoas. Mas agora ela está no meio da multidão, porque ela tem fé. Diga comigo, ela tem o quê? Fé. Só que ao mesmo tempo que ela toca em Jesus, ela tem algo junto com ela, dizendo assim: opa, peraí, todo mundo me conhece, a pessoa sabe da situação que eu estou, e agora eu toquei em Jesus, e o que será que Jesus vai dizer? Será que Jesus vai brigar comigo? Será que Jesus vai chamar minha atenção? Será que Jesus vai me xingar dizendo que eu era para estar em casa? Já pensou se Jesus chama minha atenção e as pessoas começam a me apedrejar porque eu estou descumprindo a lei? Você consegue imaginar o que se passava na cabeça dessa mulher? Uma mulher que já tinha perdido tudo. E Jesus ainda para e diz: epa, peraí, segura. Quem é que me tocou? Quando Jesus pergunta: quem me tocou? O temor toma conta daquela mulher. Talvez ela pensasse: bom, agora já era para mim. Talvez ela não tinha a sua cabeça, sabe aquele pensamento assim que passa na nossa cabeça em questão de segundos? Quem aqui já sofreu um acidente de carro sabe do que eu estou dizendo. Passa a sua vida inteira em questão de segundos na sua mente. Depois que passa o acidente, você diz: como é que eu pude pensar tanta coisa tão rápido ao mesmo tempo? Mas talvez na cabeça dessa mulher se passou muita coisa. E o texto, o que diz? Que ela tremia de medo. Sabe o que é uma pessoa tremer de medo? Alguém aqui já tremeu de medo, já ficou com medo ao ponto de tremer? Igual o Scooby-Doo. Lembra de Scooby-Doo, desenho de Scooby-Doo? Ele... tremendo de medo, com medo daquilo que podia acontecer com ela. Quando nós vamos para o jovem rico, a gente consegue olhar para esse jovem rico e identificar algumas coisas nele. O que esse jovem rico ele queria? Ele queria a vida eterna. Ele queria a vida eterna, ele queria participar da vida eterna, e ele encontra Jesus então, e ele chama Jesus de bom, ele diz que Jesus é bom, e o que acontece? Ele começa a falar com Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer? E Jesus disse: olha, tens que cumprir os mandamentos.
Esse jovem conhecia os mandamentos, esse jovem conhecia a lei, mas ele pergunta: talvez tenha algum que eu não saiba, quais são os mandamentos? E Jesus dá para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse jovem prontamente: Jesus, tudo isso que o Senhor falou aí, eu já faço. Eu faço tudo isso que o Senhor disse agora. Irmãos, esse jovem não era um jovem qualquer. Esse jovem era um jovem cristão. Esse jovem era um jovem que cumpria a lei. Esse jovem é um jovem que conhecia todos os itens da lei. Esse jovem é um jovem que guardava a palavra no peito, na testa. Ele era um jovem judeu que ele conhecia a palavra. Ele era um crente, um cristão, que fazia de tudo para andar dentro dos caminhos da lei. Ele cumpria os mandamentos de Moisés, tintim por tintim. Ele conhecia e ele observava essa lei. E ele tem uma dúvida: o que eu faço para ir para o céu? Eu já estou cumprindo a lei. Talvez a pergunta dele fosse aquela: está tudo certo? Está tudo certo comigo? Está tudo certinho? Estou cumprindo a lei, estou fazendo tudo certinho? Está tudo certo para mim ir para o céu, Jesus? Estou aprovado para o céu? Talvez essa fosse a dúvida dele, porque ele conhecia a lei de Moisés, ele cumpria a lei de Moisés. Mas quando Jesus diz para ele: bom, falta uma coisinha só, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Tem só mais um detalhe, moço. Que bom que você é tudo isso. E os olhos de Jesus já começam a olhar para esse moço de uma forma diferente. Tem um detalhe: venda tudo que você tem, te desfaça de todos os teus bens, dê aos pobres esse dinheiro. E o que Jesus diz para ele? Me segue. Essa é a palavra de Jesus para esse jovem. Esse jovem, ele recebe um convite de Jesus que quase ninguém recebia. Se você parar para analisar, Jesus está dizendo para esse jovem: vende tudo e vem se tornar um discípulo meu. Larga tudo e me segue. Abandona todas as coisas e vem junto comigo, junto com Mateus, junto com Marcos, junto com João, junto com Bartolomeu e todos os discípulos. É um convite que Jesus está fazendo para ele se tornar um discípulo. Quando você olha para alguns personagens bíblicos, como por exemplo, o endemoniado de Gadareno, por exemplo, depois que ele é liberto, ele quer seguir Jesus, ele quer ser um discípulo de Jesus. O que Jesus diz para ele? Não, volta para a tua casa, para a tua família. Jesus não deixou ele se tornar um discípulo dele. Mas aqui, Jesus olha para esse moço, e olha para esse moço com olhos diferentes, e Jesus dá uma oportunidade a esse moço de se tornar o quê? Um discípulo. A maior oportunidade de todas. Eu não me lembro de alguma outra vez Jesus fazer isso, a não ser com os discípulos, chamar alguém para segui-lo. Mas o que acontece nesse contexto? O jovem, ele se entristece com Jesus. A Bíblia diz que ele ficou triste, porque ele não queria vender os seus bens, ele não queria se desfazer dos seus bens. Então ele fica o quê? Em vez de ficar feliz com o convite de Jesus, ele fica triste com o chamado de Jesus. E ele sai da presença de Jesus o quê? Chateado, triste. Eu não sei se alguma vez você já passou por essa experiência de sair da presença de Jesus triste, de sair da igreja triste. Eu já. Não deixa ninguém embora aí, fecha a porta. Eu já saí muitas vezes da igreja triste, porque Jesus não respondeu a minha oração como eu queria, porque Jesus não fez do jeito que eu imaginava, porque Jesus não confirmou aquilo que eu achava que era confirmação dele. Eu já saí muitas vezes triste da igreja,
Eu já saí muitas vezes tristes da presença de Jesus. Mas graças a Deus, que eu me deixei ser transformado pelo Senhor. Porque senão, sabe onde eu estaria hoje? Longe de Cristo. Tem muita gente aí fora com o coração triste. Tem muita gente aí fora que está triste com Jesus. Tem muita gente aí fora que se entristeceu com alguma coisa e simplesmente abandonaram Cristo. Tem muita gente triste com pastores, com líderes, com igreja, com irmãos dentro da igreja, se entristeceram com pessoas e simplesmente canalizaram isso para Cristo, como se Cristo tivesse a culpa de alguma coisa acontecer na nossa vida. Então, esse moço fica triste com Jesus, aquela mulher fica com medo de Jesus, e em cima dessas duas verdades, eu quero trazer alguns princípios para a nossa vida nessa noite. Amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: não fique triste com Jesus. Não, mas fale com fé, diga assim: não fica triste com Jesus. Diz assim: não tenha medo de Jesus. Olha para outra agora: não fica triste com Jesus e não tenha medo de Jesus. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que tem pessoas que perdem tudo. Ai, ai, ai. Tem pessoas que perdem tudo. Aquela mulher, ela perdeu tudo o que tinha. É isso que o texto fala. Ela gastou tudo o que tinha atrás da cura. Ela gastou todos os bens que ela tinha, ela vendeu tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, e a Bíblia diz que ela era rica. E ela perde tudo antes de tocar em Jesus. Ela tenta tudo antes de tocar em Jesus. Ei, olha aqui para mim. Quantas vezes nós fazemos milhares de tentativas e a última opção na nossa vida, na nossa história, é tocar em Jesus? Quantas vezes nós fazemos várias tentativas, tomamos vários caminhos diferentes. Quantas vezes a gente tenta de novo, e dá errado de novo. E quando não há mais o que fazer, quando nós não temos mais recursos, quando nós não temos de onde tirar recursos, quando nós não temos de onde tirar mais força, aí nós lembramos de Jesus. Não é assim que acontece? Na grande maioria das vezes. Eu acho que com você não acontece isso, nunca aconteceu, amém? Você nunca aconteceu isso. Você nunca veio correndo para a igreja desesperado pedindo socorro para Jesus, não. Vocês não. Eu já. Tu não, Rafa. Tu não tem cara de te desesperar. Mas quantas vezes a gente faz isso? A gente entra no desespero: eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho para onde ir, e o último recurso que me resta é Jesus, onde deveria ser o primeiro. Ela toca em Jesus, ela é curada. Por que ela não procurou Jesus antes? Por que ela não buscou Jesus antes? Então, quantas vezes a última opção que nós damos para nós mesmos é Jesus? Nós preferimos tentar de tudo que é jeito. Sabe aquele casal que ele está mal, ele está com problemas, mas ele continua tentando. Ele vai no psicólogo. Nada contra os meus psicólogos aqui, eu amo meus psicólogos, né? Eu amo tanto que tô casado com uma. Mas sem Jesus vocês não conseguem resolver o problema dos casais. Quantos casais vão procurar um psicólogo? Vão procurar um terapeuta? Vão procurar um conselheiro amoroso? Vão ler livros de romance? Vão buscar no Google? Mas não vem para o escritório do pastor. Sabe por quê? Porque sabem que quando eles entram no escritório do pastor, a primeira coisa que eles terão que fazer é descer do pedestal, quebrar o seu orgulho e se humilhar na presença de Deus. Não tem como restituir um casamento sem que o casal
ele se humilhe na presença de Deus. Então, às vezes, o último a ser procurado é o pastor, e às vezes nem é o casal que procura o pastor, é alguém que soube que o casal está com problema. Isso é normal para a gente aqui. Alguém liga: pastor, o fulano está com problema no casamento, sei que. Eu disse: mas domingo eu perguntei lá no culto se estava tudo bem, ele disse que estava tudo bem. Pastor, eles estão se quebrando a laço dentro de casa. Ele está dormindo no sofá já faz 2 semanas. E eu: então ele mentiu. E o pai da mentira é o diabo que está na vida deles. Eu não tenho como fazer nada. Porque eu cheguei lá no culto, no início do culto, cumprimentei o irmão e disse: como é que está? Está tudo bem? Ele olhou para mim e disse: está tudo bem, pastor. Se ele disse que está tudo bem e não está tudo bem, ele está mentindo. Ele é filho do diabo e não filho de Deus. Ai, ai, ai. Lascou agora. Mas é verdade. Se está tudo bem, está tudo bem. Agora, se não está tudo bem, pastor, não está legal. Eu digo: irmão, essa semana, qual é o horário que você quer para vir aqui na igreja? Vai deixar as coisas continuar ruins? Às vezes a última opção, quando nós buscamos, é Deus. E às vezes, irmãos, tem casos que não tem mais o que fazer. A última opção nós deixamos para Jesus. A gente, às vezes, por causa do nosso orgulho, nós preferimos perder tudo. Perdemos o casamento, perdemos o respeito, perdemos o caráter, perdemos a moral e acabamos muitas vezes perdendo a fé. Porque a primeira pessoa que deveríamos buscar era Jesus, mas às vezes é a última pessoa que a gente busca. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender: nós não podemos esperar perder tudo para buscar Jesus. Não. Você tem que buscar Jesus antes da tragédia. Você tem que buscar Jesus antes de perder todas as coisas. Você não precisa esperar perder tudo na sua vida. Eu tenho algo bom para dizer para você nessa noite. Se você está nesse caminho de perder tudo, toca em Jesus hoje, porque Ele está aqui. Está aqui, gente. Ele está aqui nessa noite. Ele está trazendo essa palavra para você nessa noite. Ele está ministrando o teu coração nessa noite. Ele está falando: abre o teu coração, não fecha não. Porque se você fechar, você vai continuar perdendo. Jesus, Ele quer restaurar. Jesus, Ele quer trazer vida. Jesus, Ele quer trazer a paz. Jesus quer trazer a vontade dEle sobre você. Abra o seu coração nessa noite. Deixa Jesus entrar. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele transformar você. Amém? Tem pessoas que perdem tudo. Segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite: tem pessoas que tocam em Jesus, mas não permanecem em Jesus, porque tem medo. Eu sou pastor, o meu pai já pastoreou igreja há muitos anos, o pastor Paranhos que está ali já pastoreou a igreja há muitos anos. Se você perguntar para esses pastores quantas vezes pessoas chegaram na igreja doentes, receberam imposição de mãos, receberam a oração e saíram curadas e nunca mais botou os pés dentro da igreja, eles vão contar para vocês histórias e histórias de pessoas que foram curadas, receberam uma bênção de Deus, receberam um milagre de Deus e nunca mais voltaram para agradecer a Deus, como aqueles homens que nenhum deles voltou para agradecer a Jesus, somente um. Isso é muito normal acontecer. As pessoas tocarem em Jesus, receberem uma bênção de Jesus, mas não permanecerem em Jesus. Não ficarem em Jesus, por quê? Porque tem medo. Aquela mulher, ela toca em Jesus, ela é curada, mas o que o texto fala logo em seguida? Que ela tem medo. Pelo contrário, o texto diz que ela tremia de medo. Ela toca em Jesus, mas ao mesmo tempo que ela toca em Jesus, ela está com medo de Jesus. Tem coisa errada. O meu Jesus, Ele não me traz medo. O meu Jesus é amor. O meu Jesus é paz. O meu Jesus é alegria. O meu Jesus, eu tenho o prazer de estar na presença dEle. Eu tenho prazer em tocar nele. Eu não posso tocar em Jesus e ficar com medo.
Se eu tenho medo de tocar em Jesus, é porque existe alguma coisa na minha vida que eu sei que não está tão certo assim, e talvez, eu tenha aquela imagem de um Jesus castigando, de um Jesus descendo a lenha, porque muitas vezes a gente escuta isso nos altares. Você não vai vir para Jesus? Olha que Jesus castiga. A gente usa, os pastores usam isso aí de vez em quando. Os papai e as mamães usam isso para os filhos de vez em quando. Jesus não gosta de criança respondona. E nós criamos uma criança com medo de Jesus. Jesus não gosta de criança que minta, que não obedeça. Qual é a criança que de vez em quando não desobedece o pai e a mãe? Qual é a criança que de vez em quando não faz uma arte? Não faz uma criancice? E nós vamos lá e colocamos um temor, um medo sobre essa criança. Jesus vai te castigar, vai te fulminar. E a criança já fica imaginando Jesus como se fosse um Pokémon vindo e pá! Jesus é aquele que deixou as 99 lá guardadinha e saiu correndo atrás de uma que não tinha voltado. Esse não é um Jesus que agride, não é um Jesus que bate, não é um Jesus que dá na gente, é um Jesus que nos ama. Não posso ter medo desse Jesus. Eu não tenho por que ter medo desse Jesus. Pastor, eu estou errado, eu estou em pecado, estou fazendo um monte de coisa errada. Ei, toque Jesus nessa noite. Diz para ele: Jesus, eu estou mal, eu estou errando, eu estou fazendo um monte de coisa errada, eu estou fazendo besteira, eu estou viajando. Ei, vem para Jesus, descansa nos braços dele, deixa ele te ajudar. Não entra naquela mentira: pastor, depois que eu resolver algumas coisas da minha vida, eu venho para Jesus. Não, vem para Jesus que ele te ajuda a resolver as coisas da tua vida. É assim que funciona. Então, às vezes, nós temos medo daquilo que pode acontecer. Temos medo de acreditar de novo em alguém. Quantas pessoas já se machucaram com alguém? Como eu já falei, eles se machucaram com igrejas. Com certeza temos aqui várias pessoas que já tiveram decepções em igrejas. Decepção com pastores. Decepção com líderes, decepção com membros, com ovelhas, com pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho certeza, eu já tive, você já deve ter tido também. E aí nós colocamos na nossa mente aquela mentira: nunca mais eu vou me envolver com a igreja, porque nunca mais eu quero ser ferido. Igreja não está aqui para ferir ninguém, igreja está aqui para curar as pessoas. A igreja não está aqui para disputar nada com uns com os outros. A igreja está aqui para juntos nós subirmos para o céu. Só que nós estamos no meio de pessoas. O filho pródigo, ele volta para casa encabulado, chateado. O pai está de braços abertos, mas o irmão mais velho o rejeitou, não queria ele em casa. Às vezes nós temos no nosso meio pessoas que não querem a gente. Às vezes tem lá o filho pródigo, volta todo arrebentado. Talvez você está voltando para a igreja hoje, talvez você está vindo para perto de Jesus, e você chega aqui e tem filhos revoltados aqui dentro, porque tem. Isso aqui é igreja. Igreja tem todo tipo de gente. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer: você não é merecedor de estar aqui no mesmo banco que eu. Mas você tem que olhar para quem? Para o Pai. O Pai tem uma sandália para você. O Pai tem um anel para colocar no teu dedo. O Pai está te esperando de braços abertos para fazer uma festa para você. Pare de ouvir o filho que está lá dentro e comece a ouvir o Pai que está aqui te esperando. O filho estava dentro da casa, escondido. O pai estava lá fora, olhando. Quando o pai observa o filho vindo, quem é que sai correndo? É o filho ou é o pai? O pai. Ele olha: ei, é o meu filho. E ele sai correndo. Ele alcança o filho pródigo. Ele diz: filho, que bom que você voltou. Pai, eu não sou merecedor. E fica quieto, rapaz, está falando demais já. Tu é o meu filho. Vai ter churrasco gordo hoje lá em casa. E o outro está lá dentro de casa. Eu não quero ele aqui comigo. Ele não é merecedor. Escute uma coisa: você vai ter frustrações no mundo. Você vai ter frustrações na escola, na faculdade, no emprego. Você também vai ter frustrações na igreja.
Pare de olhar para as pessoas, comece a olhar para Jesus. Aprenda isso nessa noite. Olha para Jesus. Quando você tiver os seus olhos fixos em Jesus, não importa o que o Caleb falar. O Caleb pode me xingar, o Caleb pode dizer para mim o que quiser, eu vou olhar para ele: Jesus te ama, Caleb, eu também. É supérfluo, é menos. Quando eu estou com os olhos fixados em Jesus, os burburinhos ao meu redor não tem importância alguma. Por quê? Porque eu estou em Jesus. Aleluias. Mas quantas pessoas têm medo de se entregar novamente? Quantas pessoas já foram chamadas por Jesus, igual aquele jovem rico que estava sendo chamado, mas por causa de medos, ele diz: não, eu não vou me envolver de novo, eu não vou me machucar de novo. Medo de que alguma coisa pode acontecer novamente. Pessoas que já entraram em relacionamentos e foram traídas, foram machucadas, tiveram relacionamentos abusivos e aí por diante, tem medo de se entregar novamente a um novo amor. Uma das maiores dificuldades que existe é o segundo casamento, gente. E é sim. Quem disser para mim que segundo casamento é fácil, olha, eu vou querer que você faça uma palestra para nós, nos explicando como que é isso. Segundo casamento é um desafio muito grande, porque a pessoa que entra no segundo casamento, ela entra cheia de experiências ruins do relacionamento antigo. Ele abusava de mim, ela gritava comigo, agora não, agora eu estou calçado. Ei, você vai ter que confiar de novo, você vai ter que abrir o coração outra vez, você vai ter que colocar a mão no fogo de novo, você vai ter que confiar outra vez nessa pessoa, em alguém. Esse jeito você não vai conseguir amar ninguém, esse jeito você não vai conseguir ser feliz. A igreja é a mesma coisa, você não vai conseguir chegar aqui na igreja, não, dessa vez eu estou vindo pisando em ovos. Ei, com Jesus a gente não pisa em ovos, a gente se atira, a gente se joga, a gente mergulha na presença dEle. Então as nossas experiências ruins, elas não podem ser a base da nossa fé. Os meus medos, como se o medo fosse de Deus. Irmãos, a Bíblia não diz que nós temos que ter medo de Deus. Ela nos ensina a nós temer a Deus. Entre medo e temor existe uma grande diferença. Não é a mesma coisa. E eu me dei o trabalho de pesquisar isso para trazer para você. Qual é a diferença de medo para pavor? De medo para temor? Medo, ele vem de pavor, uma apreensão em relação a algo, uma consciência de perigo, receio de receber algum castigo por algo feito. Isso é medo. Medo de ser castigado, isso é medo. O filho, ele tem medo quando ele mente, principalmente quando o pai diz assim: em casa nós vamos conversar. O filho, ele tem medo. Por quê? Porque ele está com medo do castigo que vai receber. Isso é medo. Jesus não manda nós ter medo dele, Jesus manda nós temer ele. Sabe o que é temor? É um sentimento profundo de respeito e obediência. É receio de desobedecer ou de desagradar a autoridade. Entenda uma coisa: Jesus não coloca medo em nós, mas ele vem e ele coloca em nós o temor. Ele não está dizendo para mim e para você que eu tenho que ter medo dele. Não, ele está dizendo que eu tenho que temer a ele. Ele está dizendo o quê? Que eu preciso fazer de tudo para obedecer ao meu Deus. Por quê? Porque ele é merecedor dessa minha obediência. Mas qual é o nosso pensamento? Se eu não obedecer a Deus, eu vou ser castigado, eu vou arder no mármore do inferno. Mármore do inferno é uma novela que falava, né? Eu não olhava novela, tá, gente? Nem sei de onde que eu tirei esse mármore do inferno. Aí nós temos medo de Deus. O nosso seminário Veredas Antigas,
Ele trata exatamente isso, medo de Deus. E se eu tenho medo de alguém, eu não vou conseguir me abrir com essa pessoa. Se eu tenho medo de alguém, eu não vou conseguir confiar nesse alguém, porque eu vou estar sempre com o pé atrás, eu tenho medo. O que será que ele vai fazer agora? É horrível você ter medo de alguma coisa. Eu tenho um probleminha com cachorro. Nós temos 2 cachorros aqui. E o único que consegue mexer neles é o Josué. Então o que eu fiz? Eu fiz assim, não, eu vou conquistar esses cachorros, eu vou conquistar eles. Eu posso, eu sou mais inteligente do que eles. Aí eu fui no mercado e eu comprei um saco de petisco. Aqueles biscoitinhos de carne. Irmãos, o Josué solta eles, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles correm para o meu portão. E eles começam, uau! Não é assim, é mais grosso. Uau! É 2 pastorzão alemão dessa idade. E eu abro a porta e, o que vocês querem? E ele começa a sacudir a colinha, ele começa a falar e para cá, e eu pego o petisco. E eu vou lá. E nós somos amigos. E quando eu vou dar o petisco, umas 2 ou 3 vezes, ele já me mordeu o dedo. E eu, calma. Esses dias eu disse, eu vou experimentar. Cheguei perto. O portão estava sem a chave. Eu vou tentar abrir devagarinho. Vamos ver. Toquei, fiz um carinho. Mas eu tinha medo. E pior que o bicho é inteligente, ele sabe quando alguém tem medo dele, né? Irmão, no que eu botei a mão aqui, ele deu aquele salto, ele empurrou o portão para trás. E ela e ele de um lado, e eu no outro, empurrando o portão para cá e para lá. E eu, vai para lá, sai para lá, rapaz, sai. E ele, e eu, não vai dar conversa entre nós. Porque eu tenho medo deles. Você consegue imaginar Jesus assim? Você com medo de Jesus? Você consegue imaginar o que Jesus pensa de você quando você pensa que tem medo dele? Aquele que entrega a vida por você, aquele que morre por você, aquele que se entrega por ti na cruz do Calvário, que deu a vida por você, não precisava ter feito isso, mas ele fez isso, morte vicária, morte expiatória por você, paga a sua culpa, paga o seu preço, conquista a vitória por você. Você faz ideia o que se passa no coração de Jesus, quando ele olha para a gente, e ele vê que nós estamos com medo. Esse coração não deve ficar feliz. Jesus não chamou você para ter medo dele. Jesus chamou você para temer a ele. Temer a Deus, temer a Jesus, é você querer fazer tudo certo, para não entristecer a ele. É você querer fazer tudo certo, para você não sair fora dos mandamentos dele. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Jesus. Então nós temos que colocar os nossos medos embora nessa noite. Aquela mulher tinha medo. Quando Jesus chama, quem é que me tocou? Ela começou a tremer de medo. E assim acontece com a gente, porque às vezes alguém chega para a gente e diz, olha, Jesus não gosta de quem faz isso. Uma vez nós estávamos numa célula, num pequeno grupo, uma célula que eu e a Simone nós cuidávamos lá em Canoas. E aquela irmã era uma mulher muito crente. Estava tentando ser muito crente. Ela e o marido tinham um problema, eles fumavam. E nós não sabíamos que eles fumavam. E aí, começamos a célula na casa deles. E nos deparamos com eles fumando. E eles fumavam escondido. Mas o cigarro você sente de longe. O cheiro fica entranhado na pessoa, na unha, na roupa, no cabelo. Uma pessoa que fumou, você chega perto dela, você sabe que ela fumou. Você sente o cheiro de longe. E eu cheguei um dia na casa dela. Aquele cheiro a cigarro estava nela, no casaco dela, na roupa dela. E minha irmã fumou. E ela começou a tremer, gente. Ela tremia. Ai, pastor, eu vou para o inferno, pastor. E eu, talvez. Eu disse, calma, querida. O que está acontecendo? Ela começou a chorar.
pastor, eu fumo uma carteira de cigarro por dia, eu não consigo me libertar dessa imundícia, meu marido também, a gente não sabe o que fazer. Pastor, eu nunca mais boto os pés na igreja, pastor, desculpa, podem ir embora. Eu disse, calma, querida. Jesus chegou na tua casa hoje, fica tranquila, descansa o teu coração, nós vamos vencer isso. Outra coisa, para de tremer, Jesus está aqui. Pois eu estou tremendo é por causa disso mesmo, porque Ele está aqui. E eu, não. Jesus, Ele está aqui para aliviar tuas dores. Jesus está aqui para te ajudar a resolver esse problema. Vamos começar a orar. Vamos começar a agir pela fé. Eu me lembro que um dia, o Espírito Santo de Deus, Ele me tomou de uma forma inexplicável. Eu ungi os lábios dela e ungi os lábios do marido dela. Peguei as carteiras de cigarro deles, amassei e botei no lixo. E eu disse assim, a partir de hoje, nunca mais vocês colocarão um cigarro na boca. No outro dia de manhã, ela esqueceu que nós tínhamos feito essa oração. O dia começou, normal, o que ela faz? Pega o seu cigarro, liga, coloca na boca e liga. Quando ela puxa e vem aquela primeira fumaça, ela começa a cuspir, ela começa a botar fora, ela diz assim, que gosto de podre, que gosto de fel, que gosto horrível. Ela e o esposo nunca mais conseguiram colocar um cigarro na boca. Eu disse assim, se Deus quisesse te castigar, Ele tinha te matado, irmã. Deus, Ele quer te amar. Às vezes nós temos medo de Deus. Deus, Ele quer amar a gente, Deus, Ele quer curar a gente, Deus, Ele quer restaurar a gente está com medo dEle, a gente está se afastando dEle. Jesus começa a perguntar, quem é que me tocou? E nós estamos lá tremendo de medo de Jesus. Quem é que tocou em mim? Alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Jesus está perguntando, vem cá, quem é que está tendo essa fé? Quem é que está gritando por socorro? Quem é que está pedindo ajuda? E nós estamos aqui com medo do que pode acontecer com a gente. Se lance aos pés de Jesus. Aquela mulher veio, tremendo de medo, se joga aos pés de Jesus e disse, olha, fui eu que te toquei. E Jesus, filha, fique em paz, a tua fé te salvou. Eu não quero te condenar, eu não quero te assustar, eu não quero te castigar, pelo contrário, eu quero elogiar a tua fé, eu quero dizer que grande foi a tua fé, eu quero dizer que tu está curada, restaurada, edificada do Senhor. Então não permita sair daqui nessa noite com medo de Deus. Não permita sair daqui nessa noite com medo dos teus pecados. Pastor, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de coisa, eu vou ser fulminado. Não, confessa eles. E a Bíblia diz para fazer o quê? Abandonar o pecado. Confessa ele hoje, abandona ele hoje e corre para o abraço de Jesus, meu irmão. Tem tudo isso para a gente hoje aqui. Aleluias. Não sirva Jesus por medo. Eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for, imagina, pode acontecer alguma coisa amanhã. Aí o crente, aquele crente com medo, ele não vem no culto domingo, né? Não vem no culto domingo. Amanhã de manhã ele sai, batem no carro dele da rua. Olha aí, eu sabia que eu tinha que ir no culto antes, não fui no culto bater no carro. Não, irmão, não é assim. Bateram no carro porque tinha que acontecer isso, porque tinha que bater no seu carro. Talvez Deus use isso para trabalhar com você, aí é outro assunto. Ai, pastor, eu não fui no culto ontem, eu caí, quebrei o pé, viu? É castigo de Deus. Não, não é castigo de Deus. É você que foi meio boca aberta e tropeçou e caiu, quebrou o pé. Não culpa Deus. Deus vai estar interessado em quebrar seu pé? Deus vai estar interessado em amassar a lataria do seu carro? Deus vai estar preocupado e interessado em dar um susto em você? Se Deus tiver que puxar a tua orelha, Ele vai chegar e vai puxar a tua orelha e vai dizer, ei meu filho, para com isso. Se Jesus tiver que puxar a sua orelha, Ele vai chegar e Ele vai deixar claro que é Ele falando com você. Ei meu filho, não anda por esse caminho, não faz isso. Jesus, Ele é claro com a gente.
Jesus não é uma caixinha de mágica, Jesus não é uma caixinha de enigma. Jesus, Ele está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, Ele fala comigo, Ele está sempre falando no meu coração, Ele não vai deixar dúvida com você. Jesus não é um mágico que fica dando charada para você. Ei, decifra a charada agora. Aí tem irmãos que têm sonhos. Pastor, eu sonhei e a nuvem descia, a nuvem fazia assim, e quando eu chegava perto de mim eu caía. Quem quer dizer isso, pastor? Não sei, irmão, talvez você comeu demais. Mas Jesus, quando Ele tiver que falar com você, Ele vai ser claro com você, Ele não vai deixar dúvidas com você. Ele vai usar o pastor, Ele vai usar a mensagem, Ele vai usar um cântico, Ele vai usar alguma coisa para que você entenda que é Ele falando contigo. Deixa o esoterismo de lado. Quero abrir um parênteses aqui. Crente que consulta o horóscopo não é crente, não. Como fala Valadão, não é crente. Se você consulta horóscopo, se você consulta cartas, se você acredita em signo, você não é crente, irmão. Você está cometendo idolatria na sua vida. Sabe qual é o teu signo? Sangue de Jesus. Qual é o teu signo? Cordeiro, Cordeiro Santo que desceu do céu. Para com esse negócio de acreditar num monte de coisa. É galho de arruda, é trevo, é ferradura, é gente com coisinha pendurada no carro. Coloca lá a marca de Jesus, coloca uma Bíblia lá dentro. Testifique quem você é. Não esconda quem você é das pessoas. Diga que você é crente. Se alguém precisar, ore por alguém. Testifique que você é um cristão. Não tenha medo de mostrar para as pessoas quem você é em Jesus. E o último para nós terminar. Muitas pessoas têm fé para obedecer todos os mandamentos de Jesus. Amém? Muita gente tem fé para obedecer todos os mandamentos de Jesus. Só não tem fé para uma coisa: para seguir Jesus. Tem fé para conhecer a Bíblia. Tem fé para estudar Apocalipse, escatologia. Tem fé para estudar teologia. Tem fé para discutir a Bíblia. Só não tem fé para seguir Jesus. Isso é muito sério. Isso é um grande problema. O jovem rico cumpria toda a lei. Cumpria toda a lei de Moisés, mas ele não tinha fé em Jesus. Ele conhecia tudo, ele sabia todos os mandamentos, mas ele não conseguia acreditar em Jesus. Por quê? Porque a base da sua fé era a sua riqueza. Quando Jesus diz para ele: vende tudo que tu tem e me segue, Jesus só falou isso porque Jesus conhecia o coração daquele rapaz. Jesus sabia o ponto que ele tinha que tocar. Tem vezes que Jesus toca bem naquele pontinho na nossa vida. Ele mexe com a estrutura nossa que a gente diz assim: nossa, agora como é que eu vou me levantar dessa? É Jesus. É Jesus às vezes mexendo com a nossa estrutura, para que a gente não esqueça quem Ele é na nossa vida. Às vezes a gente se afasta de Jesus porque a gente confia tanto na gente. A gente confia tanto na nossa força. A gente confia tanto na nossa riqueza. A gente confia tanto na nossa capacidade. Eu sou profissional. Eu abri a boca aí, eu consigo emprego em qualquer canto. A porta que Jesus fecha, ninguém abre. Se Jesus ele decidir fechar uma porta para trabalhar na sua vida, não tem o que fazer a não ser você correr para os braços de Jesus. Pode ir aonde você quiser, a porta vai estar fechada. Se Jesus fechou, a porta vai estar fechada. Mas às vezes nós não temos fé.
A certeza do sustento daquele jovem, a certeza da permanência daquele jovem, não estava em Jesus, estava na riqueza que ele tinha, estava no dinheiro que ele tinha. Ele não consegue abandonar tudo e seguir Jesus, por quê? Porque a maior riqueza dele era o valor financeiro. Ele nega um convite de Jesus, ele nega um chamado especial, honroso, maravilhoso, que era o quê? Larga tudo e me segue. Jesus está dizendo, cara, vem comigo. Eu acho que Jesus olha para o coração dele e diz assim, cara, esse cara sabe tudo, esse cara é um discípulo, está quase pronto, tem algumas coisinhas para trabalhar no coração dele só. Mas ele não se deixa trabalhar pelo Senhor. Ele prefere continuar com a sua riqueza. Aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que nós já estamos terminando. Quais são as coisas que têm mais valor para você do que Jesus? E agora é você que tem que responder essa pergunta. Quais são as coisas que têm mais valor para você do que cumprir um chamado de Jesus? Do que dizer um sim para Jesus? Quais são as coisas? O que está acima de Jesus na sua vida hoje? Hoje, agora. O que está acima de Jesus? O que está batendo mais forte? Você está ouvindo essa palavra e você já está, ali na sua mente já está aquela guerra. Uns dizendo que você precisa fazer tal coisa, e o diabo lá no outro lado dizendo, não, você não pode abrir mão disso, imagina o que vai acontecer de você. É o diabo. Pastor, o diabo está aqui, ele tem acesso à nossa mente, ele tenta colocar coisinhas lá dentro sim. Mentiras? Deus é mentiroso? Então as mentiras não vêm de Deus. O engano vem de Deus? Não. Os caminhos errados vêm de Deus? Não. Tudo isso vem de quem? Vem do diabo. Então ele muitas vezes tenta influenciar nossa mente, influenciar nossos pensamentos, influenciar o nosso coração. Então por isso que eu pergunto, o que está acima de Jesus na sua vida hoje? E deixa eu fazer uma pergunta bem legal. Eu queria que você respondesse agora aí dentro de você. Se fosse você hoje, na frente de Jesus, ao invés daquele jovem rico, o que Jesus pediria para você? Deixa eu te ajudar. Para o jovem rico, Jesus pediu o quê? Todo o dinheiro dele. Não era para a igreja, viu? Era para os pobres. Jesus pediu para o jovem rico todos os bens dele. Por quê? Porque ele era apegado aos bens, apegado ao dinheiro. Se você estivesse hoje no lugar daquele jovem, se você estivesse na frente de Jesus, e você dissesse, Jesus, eu já sou crente, aleluias, eu já jejuo, eu já oro, Jesus, eu não mato ninguém, eu não adultero, eu sou fiel, Jesus, eu vou para a igreja todo domingo, Jesus, eu sou dizimista de 11%, Jesus, eu oferto, e Jesus, eu faço tudo, o que eu faço? Estou pronto para ir para o céu, Jesus. E Jesus disse, tem uma coisa, e você sabe, o que ele diria para você? Isso aqui, Leandro, isso aqui, Roberto, isso aqui, Charles, o que ele pediria para você? E agora é a hora de você pensar, é hora de você responder para Jesus. O que você tem amado mais do que Jesus? O que você tem colocado mais em evidência na sua vida do que Jesus? É o seu casamento? É a sua namorada? É o seu emprego? Cuidado, porque Jesus ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você coloca coisas acima de Jesus, talvez Jesus ele permita que você perca essas coisas, não porque ele é ruim, mas porque ele quer que você se aproxime dele. E talvez essa é a única forma de você se aproximar dele. Isso não faz de Jesus ruim, pelo contrário, Jesus ele nos ama por causa disso. E ele faz o quê? Ele não quer fazer isso, ele não tem prazer em fazer isso. Qual o filho que tendo fome, o pai teria prazer de dar uma pedra em vez de pão? Nenhum.
Mas Jesus, ele faz o quê? Ele faz o que ele está fazendo agora. Ele está falando com você. Ele está te dando uma oportunidade. O jovem rico, ele tinha fé para conhecer a lei, tinha fé para desejar a vida eterna, mas não tinha fé para seguir o Deus da lei e nem o Deus da vida eterna. Você já parou para pensar que nós temos fé, muitas vezes em Jesus, mas não temos fé para seguir Ele? Pense nisso. Nós temos fé para acreditar em Deus, mas não temos fé para cumprir os mandamentos dEle. Temos fé para orar e pedir algo para Deus e receber algo de Deus, mas não temos fé muitas vezes para andar no caminho de Jesus. Aleluias. Esse jovem, ele tinha fé para desejar o reino de Deus, mas ele não tinha fé para abandonar tudo que impedia ele de entrar no reino de Deus. Você tem fé nessa noite para herdar o reino de Deus? Você tem fé nessa noite para abandonar tudo aquilo que te impede de entrar no reino de Deus? Você tem fé para seguir Jesus? Quem tem fé para seguir Jesus diz amém. Eita, foi fraco. O gol lá do Palmeiras hoje, do Avaí, foi muito mais alto do que esse amém de você. Você tem fé para seguir Jesus? Amém. Você tem fé para abandonar aquilo que te afasta de Jesus? Amém. Então tá. Está dado o recado. Está dado o recado de Jesus para você nessa noite. Não há mais nada a ser dito. Você já entendeu. Você já entendeu o que Ele quer. Você já entendeu o que Ele está dizendo. Você já conseguiu compreender o que te impede de te aproximar dEle, o que te impede de te aprofundar nele, o que te impede de confiar mais nele. O que te impede de subir o monte da presença de Deus? Nós já estamos terminando. Deixa eu até desligar aqui, senão eu vou falar mais. Vai falando. O povo todo saiu do Egito, foi liberto do Egito, passaram por todas as experiências que podiam passar no deserto. O mar se abriu, a rocha deu água, tudo aconteceu. Agora o povo está diante do monte, tremendo de medo. Porque eles olham para cima do monte. E o que tem lá em cima? Raio, trovão, nuvem. Moisés veio, pessoal, vamos para o monte. O que o povo diz? Não, Moisés. Vai você no nosso lugar. Nós não vamos subir lá não. Nós vamos ficar aqui embaixo, vai você. Vai só você, Moisés, nós não queremos ir na presença de Deus, porque parece perigoso ir para a presença de Deus. Parece que é perigoso lá em cima, tem raio, tem vento, tem trovão, tem nuvens escuras, espessas. Nós não queremos ir lá para a presença de Deus. Vai você, Moisés. E Moisés vai. Ele sobe para a presença de Deus. E o povo, ele decide ficar onde, gente? Aonde? No pé do monte, lá embaixo. Moisés está onde? Na presença de Deus. Aonde eu e você deveria estar? Aonde? Na presença de Deus, em cima do monte. Mas nós estamos no pé do monte, sabe por quê? Porque nós temos um problema. Nós viemos do Egito. Nós viemos do pecado. E a gente gosta de ver. Arão, seguinte, Moisés já era, acabou. O homem não desce. 40 dias. Esse aí já foi. Olha o que tem de raio lá em cima. O raio caiu, partiu ao meio. Nós precisamos adorar alguém. Arão, vamos adorar a Deus? Não. Eu preciso ver Deus. Tá, vamos dar um jeito então. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro puro. Fizeram um bezerro. Começaram a adorar aquele bezerro. Começaram a cantar para aquele bezerro. Começaram a exaltar aquele bezerro. Deus estava no bezerro?
Deus estava no monte. Enquanto o povo estava adorando o bezerro, sabe o que Deus estava fazendo? Dando para Moisés os direcionamentos para quem? Para o próprio povo. Entenda isso. Porque nós vamos cantar um louvor que fala exatamente isso agora. Muitas vezes, nós temos medo de subir no monte na presença de Deus. Nós temos medo de nos entregar para Deus. Nós temos medo de nos entrar na nuvem da glória de Deus, porque a gente acha que é perigoso. E a gente prefere ficar no lugar seguro. Mas só que esse lugar seguro, na grande maioria das vezes, é um lugar de idolatria. É um lugar de tristeza. É um lugar de luxúria. É um lugar de conforto. Às vezes nós não queremos nos entregar totalmente na presença de Deus, porque a gente prefere ficar no conforto. Alguém está orando por mim. Alguém está lá em cima clamando por mim. Alguém está na presença de Deus por mim. Ei, Jesus não quer só Moisés. Jesus quer você. O Senhor diz: Moisés, vamos acabar com esse povo tudo, e aí eu e você vamos começar de novo. Moisés: não, esse povo é o teu povo, Senhor. Talvez hoje seja o dia de você, monte acima. Jesus está no monte, a presença dele está no monte. Saia do vale, saia do pé do monte, saia do lugar de idolatria, saia do lugar do pecado, e suba o monte do Senhor nessa noite. Suba para a presença dele. Confia nele. Não tenha medo de tocar em Jesus nessa noite. Não tenha medo de vender tudo que tu tem e dar aos pobres e cumprir um chamado de Jesus nessa noite. Não tenha medo dessas coisas. Não tenha medo de te entregar. Não tenha medo de ser transformado pelo Senhor. Ei, experimente uma transformação de Jesus na sua vida, e você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas você tem que experimentar essa mudança. Você tem que queimar as suas carroças. Você tem que abrir mão dos seus direitos. Você tem que abrir mão de tudo por causa de Jesus. Se você fizer isso, Jesus, ele está representado na figura daquele pai, de braços abertos, esperando o filho pródigo. Talvez a gente está andando em tanto lugar, a gente está na igreja, a gente vem nos cultos, mas a gente está longe de Deus. Muitas vezes a gente vem aqui, só enxerga o bezerro e vai embora. Muitas vezes a gente chega no lugar, a gente vê um bezerro, e a gente acha, é Deus. Não, não é Deus. Deus está mais acima, Deus está além, Deus está no profundo. Deus quer intimidade com você. Deus quer chamar você para algo mais com Ele. Ele não quer que você tenha uma fé superficial. Ele não quer que você adore um bezerro qualquer. Ele não quer simplesmente dar uma coisinha para você. Ele quer ser o teu Deus de verdade. Ele quer ser o teu Deus de agora do culto. Ele quer ser o teu Deus daqui a pouquinho em casa. Ele quer ser o teu Deus de amanhã de manhã. Ele quer ser o teu Deus durante a semana toda. Você não pode chegar aqui agora, esperar Moisés descer do monte com uma bênção e amanhã adorar o bezerro. O bezerro tem que ser quebrado, o bezerro tem que ser queimado, o bezerro tem que ser destruído. O que Jesus pediria para você hoje? Abra mão disso no seu coração. Vamos orar? Queria que você orasse agora. Aleluias. Xaramaste, delega labagaste, xarabacá. Olhe para o telão, está lá a letra. Cante.
perto, Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender, Aleluia! que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Você conseguiu entender? Que tudo é Jesus? Vamos ficar em pé? Senhor, está aí a tua palavra pregada nessa noite. Está aí o teu povo nessa noite, Senhor, que entende essa palavra, que entende o teu chamado, Senhor. Aonde não há mais medo em te servir, aonde não há mais medo em estar na tua presença, aonde não há mais medo de subir o monte, aonde não há mais medo da transformação, Senhor. Então, Pai, nessa noite vem sobre os nossos corações. Nós entregamos tudo a Ti, Jesus. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Jesus, porque nós precisamos de um agir de Deus na nossa vida. Precisamos de uma transformação na nossa vida, de uma transformação na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, no meu coração. O meu coração precisa mudar, Senhor, em algumas coisas. A minha mente precisa ser transformada em algumas coisas. Os valores do reino, Senhor, precisam ser implantados na minha vida, no meu coração. Eu preciso nessa noite abandonar uma vida de pecados. Nós precisamos nessa noite abandonar uma vida de pecados, abandonar uma vida de entristecimento, abandonar uma vida de medo, Senhor. Nós tememos a presença de Deus, nós nos entregamos na presença de Deus. Então, Pai, nessa noite nós não precisamos que Moisés suba o monte no nosso lugar, mas nós queremos subir no monte da presença de Deus. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Nós queremos nos entregar na Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, falando ao nosso coração, Senhor.